no meio desse processo, dessa busca por respostas, muitas vezes os jovens são cooptados por essa parada que faz muito sucesso na internet e que você já comentou algumas vezes, que são os ANCAPs. Eles, às vezes, caem pro lado de lá e entendem o Estado como o grande vilão de tudo. É só joga o dinheiro na nossa mão que a gente resolve. Como que você analisa isso? Porque eu sei que você já conviveu, né, muito com esse público, assim, eu digo, sobre fazer conteúdo e tudo mais. Como que você vê essa popularidade desse negócio que, honestamente, só para dar um panorama, quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos da esquerda radical, realmente você vai se aprofundando e você vai mergulhando cada vez mais e toda a dúvida essencial que eu tinha, eu tiro, elas são sanadas. Sim. Mas no ANCAP, a barada tem a profundidade de um pires e é um monte de interrogação e eu fico me perguntando como que isso consegue ser tão popular, sabe? E eu queria acrescentar uma coisa na pergunta do Cauê. E se você puder começar explicando o que é um ANCAP, e aí... Certo. Sabe, porque... Aliás, você estava falando sobre a dúvida geral, sobre liberalismo, porque às vezes essa palavra, ela traz um termo, ela é um termo sedutor, pô, eu quero liberar tudo. Eu quero liberdade. Eu também quero liberdade, como assim pode ser ruim? Então, se você pudesse partir primeiro de como o liberalismo gerou os ANCAPs e a gente fazer um pouco E aí, Hoje em dia é muito mais um xingamento, né? hoje já tá pegando como xingamento, felizmente, né? Liberal. liberal Você é liberal? Libera o Butica aí. Cara, vamos começar pelo liberalismo. A primeira parada que a galera tem que entender é que liberalismo não versa sobre liberdade. Aí, ó. Tá? Liberalismo é uma ideologia que versa sobre propriedade, entendeu? Então, na verdade, quando um liberal está falando, ele não está falando em liberdade de irrestrita, pô, vamos liberar geral, vamos ser liberalista, sei lá eu. Não, é a liberdade de fazer comércio e de ter a minha propriedade e fazer com a minha propriedade o que eu bem entender. Tá? Então, o liberalismo é isso. Ele não é uma filosofia sobre liberdade, ele é uma filosofia sobre propriedade. E isso é teoria deles, saca? É teoria deles, assim, é sobre isso. E o anarcocapitalista, porque ANCAP é uma abreviação de anarcocapitalista. Começa aí a excrescência, porque o anarquista, ele é um cara que quer acabar com o Estado. Mas o anarquismo é de esquerda. E essa galera é de extrema direita. Porque o anarquista, ele quer acabar com o Estado porque ele entende que o Estado, ele é um instrumento de dominação de classe. Assim, os anarquistas não vão gostar da minha simplificação, mas resumindo assim, a diferença é que os anarquistas, eles não têm a primazia da organização coletiva, do método organizativo. Eles acreditam que a própria dinâmica do capitalismo vai produzir uma autofagia que vai fazer com que o capitalismo não suporte mais, e aí sem capitalismo não vai haver mais a necessidade do Estado, e ok, vamos superar. Nós comunistas achamos que isso não vai acontecer, sabe? Ou a gente derruba o capitalismo ou ele jamais vai cair. O ANCAP, ele parte desta ideia da ausência do Estado, que seria a base mais elementar do anarquismo, porém ele é da direita. Então ele vai dizer assim, não, o Estado é malvadão, e a gente tem que acabar com o Estado. Por isso eles se dizem anarquistas, porque assim como os anarquistas, eles querem acabar com o Estado. Mas qual é o lance? O anarcocapitalismo, ele é um fenômeno que vai surgir lá nos Estados Unidos, sei lá, dos anos 70 ali, que é uma espécie de ideologia feita sob encomenda. A parada é a seguinte, serve a ideologia. E a ideologia, né, para nós marxistas, ela é o quê? Ela é uma ferramenta do capitalismo para manter o capitalismo. Então, assim, existem aparatos de dominação ideológica que vendem ideias para a classe trabalhadora e faz a classe trabalhadora acreditar que é livre, que pode virar patrão, que pode virar burguês. E o anarcapitalismo está nesse contexto. E eles bebem naquilo que todo liberal bebe, que é o senso comum. Então, assim, a galera não gosta de imposto. Por quê? Pô, imposto é ruim, eu tenho que pagar imposto. Assim, ninguém gosta de imposto, também não gosta de imposto. Então a primeira coisa, imposto é roubo, né? Então o imposto é do Estado, o Estado não produz nada, o Estado é um parasita. Então isso tudo é o que há de mais superficial na análise dessa parada e eles partem disso. E aí então, como eu não quero pagar imposto porque eu quero meu PlayStation mais barato, entendeu? Então foda-se o Estado é mau, então vamos derrubar o Estado. Então o anarcapitalista é isso, ele é um anarquista, então ele quer acabar com o Estado, mas ele é capitalista. Aí já tem um problema básico, entendeu? Por quê? Porque para haver capitalismo tem que haver propriedade privada.
E o Estado, como diz o Marx, é o balcão de negócio da burguesia. Ele é um instrumento de dominação de classes. O Estado existe para que exista a propriedade privada. Então assim, se você acabar com o Estado, você acaba com o capitalismo. Só que essa galera se nega a entender isso. Entendeu? Porque se entender isso, acaba o anarcapitalismo. Então, assim, é uma parada que tem uma série de teorias por trás para justificar essa proposição que é ideológica. E o anarcapitalismo ele faz uma parada para conseguir convencer essa galera, que é mais ou menos assim, eles têm que transformar o presente em passado, saca? Então, por exemplo, assim, a sociedade não é boa porque o capitalismo não existe ainda. Tipo assim, quando nós chegarmos no capitalismo é que vai ficar bom, saca? Por quê? Porque o que se vive não é bom. E se eles admitirem que o que se vive é o capitalismo, pô, então o capitalismo é ruim. Sim. Então eles dizem, não, isso é corporativismo, saca? Eles dizem, não, o capitalismo é outra parada, né? O capitalismo é livres trocas. Como se... É outra coisa que não existe, porque comércio não é uma coisa restrita ao capitalismo. Você tinha comércio na Babilônia, saca? Então, assim, não é... Até porque livre troca mesmo não existe. Nunca, nenhuma troca é livre. Ela é sempre condicionada por uma série de coisas. Então, assim, os anarcapitalistas... eles servem ao liberalismo, entendeu? Por quê? Porque é aquela parada, o jovem está totalmente com dificuldade de encontrar perspectiva no capitalismo. Então você tem que dizer pro jovem, não, cara, isso não é capitalismo. Tu tem que lutar pelo capitalismo. Então eles pegam aquele ímpeto revolucionário da juventude e transformam o capitalismo em algo revolucionário. Entendeu? Tipo, não, o capitalismo é o futuro, entendeu? E isso é pura ideologia. Não há possibilidade de existir anarcapitalismo. É uma aberração filosófica, saca? Você não consegue justificar ele nem mesmo no plano abstrato. Por quê? Porque se você elimina o Estado, você elimina a propriedade privada, sem propriedade privada, sem capitalismo. Mas eles têm que acreditar nisso porque acaba que eles servem aos liberais, saca? É o jardim de infância da Faria Lima, entendeu? Então o anarcocapitalista, ele é o jovenzinho que ficou revoltado, mas quando ele crescer e entender que é tudo uma bobagem, ele vai ser um liberal. Então, nossa, é isso que eu ia perguntar pra você, porque desde do começo da sua explicação, eu tô percebendo que tem a faixa etária da idade. Então, eu tava esperando chegar nesse momento que você ia falar, então, até quando ele chega ali nos seus 35, ele vira liberal. Aí eu ia ficar, nem precisa ser tanto, tá ligado? Porque na verdade ele já é liberal, né? Só que ele se acha mais avançado. Não, porque eu sou revolucionário. Eles não usam esse termo, mas assim, é uma questão de implantar um novo sistema. E esse novo sistema é o capitalismo. Tipo, porra, caraca, mano. Eles iriam argumentar que não, a gente ia conseguir trabalhar pela manutenção das propriedades privadas com polícia privada, por exemplo. Meu Deus. E aí você fala, caralho, isso é bizarro, cara. Isso daí, eu não consigo ver como isso não agravaria todos os problemas que nós temos. Só consigo ver isso agravando todos os problemas. E eu já vi gente falando, tá, mas como é que a gente vai lidar, por exemplo, com essa profunda desigualdade que nós temos? A gente vira uma chave e de repente o Brasil vira ANCAP. E se não me engano, um dos maiores intelectuais aí do ANCAPistão, que eu não vou nem citar o nome também, ele baseou que a gente ia resolver o problema da pobreza com caridade. Faremos caridade. É uma das ideias. Faremos o caralho, irmão. Caralho, isso é bizarro. Por que não tá fazendo agora? Por que já não resolveu desse jeito? E os parça que faz as caridades, vocês vai lá bater. Exatamente. Aí vai o Padre Júlio entregar marmita e você vai falar que ele é um anticristo. Aí o tiozinho lá, votou em quem? Votou no Bolsonaro, não vai ganhar uma marmita. Então não faz sentido. É um negócio que eu fico pensando, caralho, velho, o negócio não progride. Cai num ciclo meio adolescente mesmo. Caralho, é adolescente a E parada. é impraticável, é impraticável, porque pensa assim, ó. Eles defendem essa parada assim, não, eu vou defender a minha propriedade com cartórios privados. Mas vamos pensar uma coisa bem elementar, tá ligado? Que é o seguinte, tá, ok, você registrou a sua propriedade em determinado cartório privado. Então tá, eu vou lá num outro cartório privado e registro a mesma propriedade em outro. E aí, de quem é? Nós vamos decidir isso na porrada. No tiro. E aí, por isso que eu digo que o anarcapitalismo, na verdade, é um neofeudalismo. Porque basicamente é isso, você vai ter o seu feudo ali, você faz a sua lei.
entendeu? Só que o que aconteceu quando o feudalismo surgiu? Você tinha no Império Romano já um nível de urbanização, de comércio, já tinha moeda, saca? Não era capitalismo, mas já tinham relações comerciais mais desenvolvidas. Quando tem a crise do Império Romano e o estabelecimento daquilo que a gente convencionou de chamar de feudalismo, desaparece o comércio, desaparece a moeda, ou seja, aquilo que eles defendem é impraticável justamente por causa disso. Então eu falo, os caras são neofeudalistas na cara dura, saca? Mesma coisa, essas paradas de polícia privada. Por que essas coisas têm que ser monopólio? Porque como é que você vai ter duas polícias, mano? Ah, então assim, eu tenho a minha polícia, eu tenho a sua, nós vamos decidir na porrada. Que era literalmente o que acontecia no feudalismo. O senhor feudal era responsável pela segurança do feudo, ele tinha que ter a sua polícia privada, saca? Por quê? Porque se um outro senhor feudal resolver invadir o seu feudo, ele vai ter que defender. Caralho, então, na verdade, era a guerra que acontecia. E só que num ambiente de guerra, para usar uma linguagem liberal aqui, não existe ambiente de negócios. Por isso que isso desapareceu. Então essas estruturas, elas precisam ser estruturas monopolistas. Os liberais mais sofisticados, os Faria Limers, sabem disso. Só que o que eles querem? Eles querem que o Estado não faça porra nenhuma e só garanta a propriedade. Porque aí o resto vira reserva de mercado para eles. Então, por isso que eu disse, o ANCAP, quando cresce, ele vira o Faria Limer. Entendeu? Porque o ANCAP quer acabar com tudo. Não, o imposto é roubo, eu quero acabar com tudo. E aí o Faria Limer diz, não, nós vamos acabar com quase tudo. Porque a gente precisa da polícia para dar pau nos pobres para garantir a propriedade. E o resto é cada um por si, porque aí quem tem grana se dá melhor. Então, nossa, cara, que doideira. Parece eu fico lembrando daquelas leis nos Estados Unidos que se o cara pisa no seu quintal, você pode meter um tiro nele, tá ligado? É bem essa vibe dos caras, tipo, não, a minha propriedade... É um apego também com a cerquinha branca, o sonho americano, sabe? Exatamente. Tem a cerquinha branca ali pintada. E é bem legal você estar nos Estados Unidos porque é profundamente bélico a parada, armamentista pra caralho, você vai ver que todo ANCAP é super armamentista. Nossa, cara. E é isso, cara, é resolver e entendendo, pô, eu já sou detentor aqui de capital suficiente pra ter uma polícia muito mais da hora do que os favelados, então acabou, o bagulho é fim do Estado. Caralho, é bizarro, né, porque bizarro, se você enxerga o Estado como algo minimamente regulador ali, sabe, que tá segurando um pouquinho a coleira de certos pitbull, você ser ANCAP num país que existe miséria, é basicamente falar, não, foda-se, a gente não tem problema pra resolver. Eu quero só pagar barato no meu PlayStation.